Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha também pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do portal você encontra a indicação Ouça a Jovem Pan. Clicando, receberá o som da Pan, esteja você onde estiver. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você, abrindo o nosso portal, encontra o caminho para a Jovem Pan Online, uma grande grade de programação à sua disposição. Você tem lá mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais e internacionais, e você poderá assisti-los quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. Você terá os nossos comentaristas, os nossos repórteres, você terá muitas entrevistas especiais, como esta que nós vamos fazer agora com o Wilson Gambetta, que é doutor em História pela USP e é organizador de um trabalho muito legal, Primeiros Passes, um livro brilhantemente editado, muito bonito, Documentos para a História do Futebol em São Paulo, de 1897 a 1918. Na verdade, é uma grande riqueza que fica escondida em tantos pontos de São Paulo e do Brasil, e o Wilson fez um trabalho, organizou, coordenou tudo isso com pesquisa profunda, para a gente colocar em literatura, no papel, a história, um pouco da história, boa parte da história do futebol aqui no Brasil. É bom tê-lo aqui, obrigado. Obrigado pela presença, Wilson. Obrigado. Muito bom. Esse trabalho levou quanto tempo? Cerca de 5 anos. Esse é o resultado de uma pesquisa mais longa, que resultou do meu doutorado, e são documentos que eu encontrei ao longo da pesquisa e selecionei esses 4 que são reproduzidos para dar acesso a pesquisadores e ao grande público sobre as primeiras 2 décadas do futebol aqui em São Paulo. Começamos a história em 1897. Isso. O primeiro documento é um depoimento em memória que foi escrito pelo Hans Noble. Hans Noble era um imigrante alemão, fundador do Esporte Clube Germânia, que é atual Pinheiros, e ele escreveu esse depoimento para o jornalista Paulo Várzea, narrando o que foram os primeiros jogos de futebol aqui em São Paulo. E com grande precisão, porque ele tinha os registros detalhados de cada um desses jogos, os jogadores, os gols marcados. Então, é um depoimento bastante preciso e muito interessante. Nessa primeira parte que você acaba de colocar para nós aqui, o que é que chamou mais a sua atenção? Olha, para mim o surpreendente é ver como o futebol, ao chegar no Brasil, ele não causou interesse imediato. Ele demorou vários anos até que despertasse o interesse do público de maneira geral. Somente depois da fundação da Liga e do início do futebol de espetáculos no Velódromo, em 1902, é que de fato houve uma identificação entre o público e os times. Antes disso existiam alguns times avulsos, poucos, né? E era difícil até mesmo formar um time para jogar. A maioria deles eram de imigrantes. De imigrantes. E o que você acha que levou a... Você já falou a formação da Liga, mas o que é que começou a atrair? Você conseguiu detectar tocando nesses documentos? Sim, o interessante é que nenhum esporte vira espetáculo se não houver uma identificação entre o público e o jogo, né? São Paulo era, na época, uma cidade composta por imigrantes, né? A maior parte da população, no final do século XIX, eram descendentes de italianos, portugueses, espanhóis, alemães, né? E, levando em conta os descendentes dessas famílias, cerca de 70% da população era de origem imigrante. Então, o futebol, ele atrai atenção porque ele se torna um jogo entre equipes de nacionalidades diferentes. O paulistano representa o futebol brasileiro diante de nações poderosas, né? Que tinha o time dos ingleses, o time dos alemães, dos o Mackenzie que representava os americanos, né? E o clube internacional que agregava várias nacionalidades. Era uma disputa de nações, né? Isso, é isso que dá a liga, o grude, né? Entre o interesse do público e o campeonato que se forma ali. Entendi. E aí passamos para o segundo documento. A Guia de Futebol, isso é muito interessante, né? De 1906, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O Guia de Futebol, ele foi organizado por 2 jornalistas ligados ao jornal Estado de São Paulo. Ele tinha a finalidade de divulgar
e instruir o espectador para o jogo de futebol. A primeira edição de seguida foi de 1903, e ele reunia as regras, critérios de arbitragem, os estatutos da Liga de Futebol e instruções de como organizar um time, qual era a função de cada jogador, como se devia treinar. Então isso foi divulgado, vendido nas lojas de comércio de São Paulo, para que os espectadores entendessem o jogo. E ele foi publicado e atualizado ano a ano, durante vários anos. E hoje ele praticamente desapareceu. O único exemplar que eu conheço existente é esse que foi reproduzido no livro, que é da Biblioteca Mário de Andrade. Entendi. E aí a pessoa sentava lá para assistir, ou ficava em pé para assistir, e sabia, por exemplo, algumas regras. Porque todo jogo é atraente quando você conhece as regras. Exatamente. Né? Quando você assiste uma partida de qualquer coisa, que você não conhece as regras, é uma esculhambação, ninguém gosta, é insuportável. Basta conhecer as regras. E quer dizer que foi assim, de mão em mão, para se saber como é que se jogava. Exatamente. Quer dizer, isso denota, mais uma vez, que o futebol ele é apaixonante quando se conhece. Porque não se pode pensar que, de fato, alguém tenha chegado ao Brasil e ensinado o futebol aos brasileiros e todos tenham aderido imediatamente. Na verdade, o futebol era conhecido, mas pouquíssimo praticado. Antes da formação da Liga, se jogava futebol no clube inglês, né, onde o Charles Miller introduziu. Depois, esses clubes formados por imigrantes alemães. E é o paulistano que lidera a formação da Liga e é o que faz com que o futebol se propague de fato. Ali que começou. É. E no terceiro documento você fala exatamente do Clube Atlético Paulistano, né? Então, esse já é um documento que foi publicado um pouco mais tarde. É um folheto de propaganda do Clube Atlético Paulistano, a época que ele se transferiu do Velódromo lá para o Jardim América. Para quem não conhece, o Velódromo era um estádio existente próximo, ao lado da Praça Roosevelt, onde hoje existe a rua Nestor Pestana. Como diz o próprio nome, ele foi construído para corridas de bicicleta, que foi um sucesso no final do século XIX, e depois caíram em decadência. E aí aparece o futebol nesse primeiro estádio do país. Ele começou a ser jogado no Velódromo no meio de outras atividades esportivas, de ginástica, organizada por alguns clubes. E pouco a pouco, depois da formação da Liga, ele se torna o esporte mais interessante e mais atraente, vai ocupando um espaço muito grande, né? Esse folheto do paulistano, ele narra essa história. Quando o clube foi obrigado a abandonar o Velódromo, ele se transferiu para o Jardim América, construiu um novo estádio lá e publicou esse folheto contando a história do clube e sua participação no futebol. Por isso que ele tem uma importância, porque é o primeiro texto que recorda as 2 décadas anteriores do futebol. E aí você encerra a obra História do Futebol em São Paulo. Isso. O que é que conta isso? Bom, esse já é um livro, ele foi publicado pelo jornalista Antônio Figueiredo, escrito e publicado, com apoio do Estado de São Paulo, onde ele trabalhava, e é a primeira grande interpretação do futebol, né? É muito interessante de ler, porque ele mostra alguns detalhes que diferem do futebol de hoje. A visão que se tinha do futebol ainda era muito ligada à educação. Então, ele defende, a opinião, assim como muitos outros jornalistas, que o futebol deve ser o futebol de passes, futebol de conjunto, que deve se evitar o drible, né, a jogada pessoal. E isso é condenado permanentemente. A mudança e a valorização do drible só acontece depois dessa época, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Quando o futebol vai deixando de ser um futebol predominantemente de imigrantes e vai se tornando um futebol cada vez mais abrasileirado. Entendi. Quer dizer que no primeiro momento o drible era repudiado. Era repudiado, condenado, né? E é claro, como o futebol se espalha rapidamente a partir de 1902, quando a Liga faz sucesso, o futebol ele foi adotado por centenas, milhares de times pela cidade. E são esses times que vão amoldando o futebol às características brasileiras, né? E dando uma nova maneira de se jogar. E isso só mais tarde, só na década de 20, é que vai ser de fato incorporado ao futebol de espetáculo. Até então, o drible era condenado. E voltando aos nossos dias, você veja, a Alemanha campeã do mundo teve enaltecido o seu conjunto. Né? Não tivemos dribles, tivemos o conjunto, né? Quer dizer, o passe.
Né? Claro que o drible aconteceu, mas não numa escalada entusiasmante. Quer dizer, se a gente puder fazer uma comparaçãozinha em relação a isso que você acabou de falar, a história se repete. São ciclos. São ciclos. São ciclos. Né? Quer dizer, o drible hoje, ele é aplaudido em algumas situações e muito criticado em outras. Jogadores que têm características de dribladores são considerados personalistas. Exatamente, egoístas. Isso. Né? Quer dizer, é isso, né, Tudo? Exatamente. Correto? São ciclos, grandes ciclos, né? E esse ciclo que estamos vivendo, a gente pode se lembrar do futebol da Espanha na Copa anterior também, que é um futebol de conjunto. Então nós estamos... De passes, né? Que privilegia o conjunto. Enquanto o futebol brasileiro teve o auge lá na década de 70, 80, com o futebol de dribles, né? Então são ciclos. Certamente aquilo que nós chamávamos, não sei se ainda devemos chamar de futebol arte, terá seu novo ciclo adiante. Perfeito. O Wilson, essa obra tem cerca de 440 páginas, eu dei uma olhadinha no livro, que aliás eu repito, é muito bonito. Obrigado. Ele está entre os livros raros da biblioteca, é isso? Um dos documentos, né, é da biblioteca, os outros são de arquivos diferentes. Graças à biblioteca, ao patrocínio que eles nos deram, foi possível reunir. E não sei se você notou, Vanderlei, dois dos documentos eles estão reproduzidos em edições facsímile, o que é muito interessante. Isso é, para quem não conhece, o livro original foi fotografado e reproduzido tal qual. Então, o leitor ele tem a impressão que está com o próprio documento em mãos. Nós fizemos isso com 2 entre os 4. Os outros 2 não foi possível porque a qualidade original estava muito ruim. Então, nesse caso, eles foram totalmente redigitados, mas nós respeitamos rigorosamente a ortografia da época. Perfeito. Pelo menos alguns dos episódios que você tem, que você pesquisou e colocou no livro aqui, devem ter chamado a sua atenção mais do que os outros, né? Tipo, olha, nesse momento tem uma coisa aí que realmente me tocou, ou pelo menos eu achei surpreendente. O que você destacaria no livro? Olha, uma das coisas que surpreende é que muitos autores dizem que era um futebol de cavalheiros, que era um futebol de elite, né? E na verdade, quando a gente examina o dia a dia pelos jornais da época, a gente vê que o conflito era permanente. Porque o futebol aqui no Brasil ele ganhou algumas características próprias do país. Ele era um futebol amador, ele não tinha finalidades comerciais, mas se cobrou ingresso a partir de 1903. Então, o espetáculo era pago. E a concorrência entre os times foi crescendo ano a ano. E é claro que os times passaram a atrair os jogadores mais talentosos e, de alguma forma, remunerar indiretamente esses jogadores. Então, o amadorismo ele vai amarelando, né? Desde 1903. Eu diria desde 1909, 1910, isso vai se acentuando. Mas com o ingresso cobrado a partir de 1903 já há ingresso, sim, já há ingresso cobrado. Tá. Né? Então ele tem essa ambiguidade entre o futebol amador puramente e um futebol que tem algumas características comerciais. Então isso faz com que o conflito e as polêmicas do campo, elas extrapolem, né? E invadam, os jornais invadam as assembleias da liga, as assembleias do clube, né? E até a briga física, que isso vai acontecendo já na segunda década, já se nota a briga para valer mesmo entre os jogadores. Um caso interessantíssimo é aquele em que a Sociedade Atlética das Palmeiras ganhou o campeonato e não levou a taça, né? É um caso célebre. Ela não recebeu a taça de fato e ficou durante anos e anos reivindicando essa taça. Num outro ano que ela recebeu, num novo campeonato, a mesma taça, ela guardou para si e nunca mais devolveu. Essa taça desapareceu, ela só foi aparecer em 1932. Porque imagina, era uma taça transitória. Era transitória. Entregue ao campeão daquele momento. O clube precisaria ganhar 3 vezes para ficar em definitivo, né? E essa taça se tornou célebre por ter desaparecido e só voltado em 1932, quando ela foi derretida, na época da Revolução de 32, como uma doação de prata. De prata. Esses 2 episódios chamaram a sua atenção? Sim. Ótimo. Wilson, obrigado pela gentileza, pela entrevista. Agradeço. O Wilson foi o organizador, o coordenador de todo esse trabalho que deu como fruto primeiros passes, documentos para a história do futebol em São Paulo de 1897 a 1918.
É um documento histórico para aqueles que querem conhecer como tudo começou. Pelo menos encontrarão aqui dados históricos, dados da época, e que eu até brinquei com o Wilson antes de começarmos a nossa conversa aqui, muitas coisas, entre aspas, estão absolutamente atuais, né? É verdade. Se você voltar tantas décadas no tempo, chegando, agora mesmo falamos sobre a valorização do conjunto e não do drible, não é isso? Exato. Que era criticado já em 1900, na década de 20, década de... Isso, antes disso. Na primeira década, né? Antes, 1910, 1915, Isso. 18 aproximadamente. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Parabéns pela obra. Muito obrigado. Muito obrigado. Com o Wilson Gambetta, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima.